Finalmente aconteceu o encontro entre os presidentes do Brasil e os Estados Unidos, o Lula e o Donald Trump, lá na Malásia. Um encontro aí entre dois líderes muito carismáticos, né? E que gostam muito de negociar. Ficou muito claro isso. Um encontro que foi muito descontraído, muito cordial. Não foi do jeito que muita gente esperava, né? Principalmente, especialmente os bolsonaristas. A gente tem visto as reações nas redes sociais aí de muita decepção. Mas, porra, independente de você gostar ou não do Lula, subestimar a lábia dele, né? E o peso que ele tem como líder global, respeitado, né? De um país tão importante, tão rico, né? Com tantos recursos quanto o Brasil, é um erro de quem não tem nenhuma flexibilidade ideológica e não consegue enxergar o que está bem na frente, né? Antes da reunião, eles fizeram uma pré-coletiva ali, falaram com a imprensa, muitos jornalistas brasileiros, né? Jornalistas americanos também. E ali o Trump disse que gosta muito do Brasil, que é um país muito bonito. Trump falou também que o Brasil, que ele soube que o Brasil está muito bem, né? Meio que fazendo referência à economia brasileira. A gente sabe que o Lula 3, né? Esse terceiro mandato do Lula é um governo que não tem atendido até agora as demandas da classe trabalhadora, mas tem, com a sua agenda neoliberal, tem favorecido muito a Faria Lima, muitos investidores, né, investidores estrangeiros, e inclusive, né, entre eles os americanos, e por isso o Trump e muita gente nos Estados Unidos, ali da alta cúpula, tem essa impressão de que o Brasil está indo muito bem, né? O Lula foi bem nas falas dele, né? Basicamente disse que não vê motivos aí para conflitos entre os dois países e tal. O resto foram respostas aí meio genéricas, meio evasivas até. O Trump falou sobre o Bolsonaro, foi perguntado, né, se falariam sobre o Bolsonaro, tá? Ele disse que gosta muito do Bolsonaro. Bolsonaro passou por muita coisa e tal, mas acabou atropelando a repórter brasileira aí quando ela perguntou se eles falariam sobre o Bolsonaro hoje e ele falou que não era da conta dela. Um videozinho aí que viralizou. Ele também disse que o Trump, né, disse que a Venezuela não seria a pauta, pois o Brasil não está envolvido aí nessa questão. Eu falei um pouco sobre a Venezuela no vídeo de ontem, que ficou muito bom, vale a pena conferir o último vídeo que eu fiz ontem. O interesse americano na Venezuela parte principalmente do secretário de Estado, Marco Rubio, né? Ele que é um dos maiores neoconservadores da política atual e o maior nessa administração Trump. Essa história de usar a entrada de drogas venezuelanas nos Estados Unidos é uma desculpa esfarrapada. A gente explicou, as drogas vêm do México, né? O Marco Rubio, ele quer derrubar o Maduro. Eu falei sobre a recompensa que o governo americano oferece de 50 milhões de dólares para quem entregar o Maduro. E, na verdade, é um dinheiro que uma recompensa muito específica ali para tentar seduzir quem está no entorno ali do Maduro, né? Quem faz parte ali da alta cúpula ali do governo venezuelano, né? Os homens de confiança do Maduro, ver se algum deles se fica seduzido aí por essa recompensa de 50 milhões de dólares e talvez, né, entregando a cabeça do Maduro, talvez até faça parte de um próximo governo na Venezuela. O Marco Rubio ele quer, né, derrubar o Maduro, colocar um marionete dos Estados Unidos no comando do país sul-americano. Marco Rubio, que é um americano com descendência cubana, né? Ele é lá da Flórida e a menina dos olhos dele é Cuba, tá? Pode anotar aí, pode me cobrar. Se ele for bem sucedido, se os Estados Unidos forem bem sucedidos nessa empreitada lá na Venezuela e derrubarem, né, mudarem o regime na Venezuela, eu aposto que a gente vai ver uma investida em Cuba por causa do secretário de Estado Marco Rubio. Mas voltando aí ao encontro entre o Trump e o Lula, né? O ministro Mauro Vieira depois deu mais detalhes sobre a reunião que rolou, né? Ele disse que foi uma conversa muito descontraída, muito amistosa, né? Que o Trump disse que admira muito a trajetória política do Lula, né? E o Lula disse para o Trump
que as tarifas impostas aí pelos Estados Unidos ao Brasil não fazem sentido nenhum, né, já que na balança comercial entre os dois países, os Estados Unidos tem o superávit. O Lula pediu a suspensão do tarifaço enquanto essas negociações acontecem, né, então talvez essas tarifas impostas aí ao Brasil sejam suspensas. O Lula falou que as relações diplomáticas entre os dois países têm mais de 200 anos, que o Brasil é um parceiro estratégico na América do Sul, que está à disposição para ajudar no que os Estados Unidos precisarem, enfim. Lula foi habilidoso mais uma vez, né? Ele pediu que também fosse revisada a polêmica a aplicação da lei Magnitsky, né? Contra as autoridades brasileiras, especialmente os ministros do Supremo, explicando para o Donald Trump que todos os processos legais foram respeitados, no caso do Bolsonaro, né? Óbvio, eu já disse aqui várias vezes em lives aqui no canal que eu acho sim que os juízes do Supremo têm passado do ponto, têm passado do limite no Brasil já faz um bom tempo, né? Julgando, legislando, acho que os caras passam muito mesmo do ponto, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, né? Naqueles casos de controle das redes sociais, aí suspensão de plataformas, suspensão de contas, aí um cerceamento da liberdade de expressão, passa do ponto mesmo. Mas essa narrativa que o bolsonarismo tenta emplacar de que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, que eles são os coitados, perseguidos, não tem nenhum cabimento, nenhum. Esses caras, quem pensa isso tem que acordar. Os caras, pô, os Bolsonaro são os ladrões, pés de chinelo. Eu já falei aqui que o Bolsonaro falsificava nota fiscal de combustível quando era deputado. Não é brincadeira, meu. Sabe, ladrão pé de chinelo. Todos eles, a família Bolsonaro toda, mamando nas tetas do Estado brasileiro. Né? Nunca produziram um lápis na vida. Né? Construíram um puta patrimônio milionário aí, comprando imóvel de alto padrão aí com dinheiro vivo, né? Os caras contrataram um exército de assessores aí para esses assessores fantasmas para esses gabinetes aí nas casas políticas que eles serviram e servem, né? Tá na hora de cair na real. Os bolsonaristas aí tem que cair na real. A roda gigante que é a política global não para, não vai esperar pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é passado, tá? E para finalizar aí, apesar do Trump ter elogiado o Brasil, o povo brasileiro, infelizmente, nada foi falado sobre a questão imigratória, né? Nem sobre vistos, alguma facilitação em relação aos vistos. Lembrando que no ano que vem tem Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos, muito menos sobre as deportações de brasileiros que vêm ocorrendo por aqui. Né? Infelizmente, nada sobre esse assunto. E, enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha. Lembrando que os Milênios Geriátricos fazem lives às segundas, quintas e domingos. Até a próxima!